o brincar, o brinquedo e a brincadeira, por uma cultura da infância digna, saudável e feliz. Eu sou Aline França, bacharel e especialista em lazer, pedagoga, psicopedagoga e pedagoga curativa de formação antroposófica. Eu confio no brincar e eu sei que é por ele que nós, seres humanos, começamos todo o nosso processo de crescimento e desenvolvimento. E é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui, tá certo? Vamos nessa? Quando a gente fala de brincar e de infância, a gente acha que isso é quase a mesma coisa, né? Exatamente. Sabe por quê? Porque o brincar é a ideia viva da aprendizagem infantil. Exatamente. É pelo brincar que acontece toda a potência da aprendizagem na infância. Quando a gente lembra do bebê nos seus primeiros anos de vida, rolando, brincando com as suas mãos, com o seu pé, tentando pegar algo que ele arremessou, fica claro que é nesse brincar que começa todo o processo do desenvolvimento da infância. É extremamente importante que a criança tenha condições de brincar livre e que ela possa ter esse espaço seguro, cuidado, este ambiente que potencialize o seu desenvolvimento. Um lugar seguro não é necessariamente um lugar sem riscos. Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo muito mais de um ambiente onde a criança possa se sentir bem, amada, querida, acolhida, importante. Então, à medida que a criança vai crescendo, se desenvolvendo, se pertencendo, ela também se autorregula, se harmoniza com o seu corpo, com a sua fala e com todos os seus pensamentos. Exatamente assim que acontece. É pelo corpo, por toda essa musculatura que a gente tem, que está tudo unido, vai amadurecendo aqui a parte mais delicada, que é a nossa laringe. Então, é a partir desse movimento do corpo todo, desse brincar de corpo todo, que a gente vai tendo amadurecimento também desse órgão nosso da fala. E a partir de todas essas experiências, percepções e sensações, que tudo isso permeia a nossa medula e chega até o nosso cérebro, construindo todas as nossas sinapses, aprendizagens. Quanto mais esses caminhos, essas experiências se repetem, mais esses caminhos são fortalecidos, mais memória essa criança tem e mais rápido fica esse seu pensamento. Quando a gente permite que a criança tenha essa experiência viva desse livre brincar, ela começa, como eu disse, né, a ocupar todo o seu corpinho. E aí, na medida que ela vai ganhando consciência de si, consciência do seu corpo, ela também vai vendo que existe todo um mundo lá fora, toda uma natureza, uma diversidade de pessoas, de espaço, e ela vai querendo se inserir neste mundo social. Então, ela vai gradativamente, dentro do seu desenvolvimento natural, buscando por um brincar cada vez mais organizado e dirigido. Então, a gente não precisa ter medo de que a criança que brinca livre não vai se socializar, nem que a criança que brinca livre não vai buscar um adulto de referência. A criança vai estar sempre inserida, sempre conectada a um adulto. Só que essa conexão, ela vai se ampliando, ela vai se desenvolvendo a partir do momento que ela começa a desmamar, ela mostra que ela quer desmamar, ela quer
se desligar da mãe, ela quer começar a se ligar ao mundo, às outras pessoas. Então, esse ambiente que antes a mãe supria tudo, vai aumentando para o espaço do quarto, da sala onde ela mais fica, da casa, do quintal, da vizinhança, da escolinha, e esse espaço onde ela quer se sentir pertencente vai aumentando cada vez mais, naturalmente. E cada vez mais, quanto a gente oferece isso com segurança para a criança, mais ela então confia nas pessoas, confia no mundo, e com confiança é como se ela estivesse pisando numa terra bem firme. Ela pode crescer e se desenvolver. Ela pode ser quem e como ela quiser, quem e como ela é. Então é extremamente importante a gente criar esse ambiente seguro, né, essa base de confiança, para que a criança possa então crescer e se desenvolver de uma maneira confiante e segura. E é nesse brincar livre que a criança pode ser humano, ser social. Porque é nesse brincar que ela vai compreendendo os limites do seu corpo, das suas vontades, da sua segurança, dos outros, fazer acordos combinados, seguir as regras, para que esse brincar e essa brincadeira possa ser feliz para todas as pessoas envolvidas. É no brincar livre que nós podemos nos tornar verdadeiramente humanos, seres da liberdade. Por isso que a defesa desse brincar livre é tão importante. O fruto dessas diversas experiências corporais, sensoriais e emocionais é a inteligência. Exatamente. E isso a neurociência consegue provar com muita facilidade hoje em dia. É bem fácil você encontrar pesquisas, reportagens, estudos que afirmam que é dessa diversidade toda do brincar que se constrói a inteligência da criança. Ou seja, a criança que pode brincar com toda essa diversidade adequada à sua idade é potencialmente mais inteligente. Ela faz sinapses mais rápidas, né? Porque ela teve que lidar com hipóteses no brincar, ela resolveu conflitos no brincar, ela teve relações com diferentes recursos e com diferentes pessoas. Contudo, nós precisamos também compreender que a criança é todo um órgão sensorial e tudo que vive fora dela vive também dentro. E o seu corpo, ele está crescendo e se desenvolvendo. Ou seja, tudo que está acontecendo fora está acontecendo nos meus órgãos, nas minhas emoções, em todo a minha construção, em todo o meu desenvolvimento. Por isso que é muito importante a gente pensar qual é a melhor infraestrutura para viver na criança. Quais são os melhores brinquedos e materiais para viver na criança? Qual é o melhor ambiente anímico, emocional para viver na criança? Essa imagem ou estas perguntas, né? Essa imagem de que o que vive fora vive dentro e que o que vive fora potencializa ou não esse crescimento e esse desenvolvimento é fundamental. Essas perguntas e essa imagem precisa ser viva em nós, para que assim, sendo adultas e adultos responsáveis pelo desenvolvimento saudável, livre e feliz das crianças, nós possamos então ter condições de fazer as melhores escolhas para elas. E aí a gente não fica refém de modinha, nem de gatilhos mentais, daquelas vendas mirabolantes e de pressões psicológicas de qualquer pessoa, seja da nossa família,
de algo que detém um determinado cargo. A gente então tem conhecimento para lidar com isso e resistir, né. A gente consegue então se tornar livre para também fazer as melhores escolhas do que é o melhor para a criança ou para as crianças. Isso também serve muito para fazermos as escolhas dos brinquedos. Estes devem permitir promoção da vida, promoção da saúde, que a criança conheça seu corpo e se conecte a toda a terra, a toda a vida e as suas leis. Sendo importante, então, pensar quais são os melhores materiais para viver na criança, né? Então, eu penso sobre do que são feitos esses brinquedos que eu estou oferecendo à criança, porque isso vai atuar no corpo dela. Como atuam os eletrônicos, as telas, como atuam também os brinquedos plásticos. A gente então pode fazer melhores escolhas. Em relação também aos brinquedos, é importante a gente pensar que o brincar é toda a verdade da criança, é toda a essência dela. Portanto, também pensar se eu estou dando brinquedos de verdade ou brinquedos de mentirinha, o que eu já estou ensinando a ela. Qual a diferença de uma panelinha de plástico cor-de-rosa? Existe panela de plástico cor-de-rosa na minha casa? Tal se ao invés de eu descartar ou o mesmo dinheiro, às vezes, que eu compro uma panelinha de verdade, igual aquela que eu uso em casa, é o mesmo valor de um brinquedo. Mas qual é a potência de oferecer um brinquedo de verdade e um brinquedo de mentira? Como isso vive dentro da criança? Também oferecer a oportunidade da experiência viva desse brincar, né. Eu posso convidar a criança para em alguns momentos também, vir fazer a comida comigo, né, me ajudar em preparar uma salada, em cortar alguns legumes, né, ou até mesmo nos cuidados da casa, porque no brincar ela vai imitar o que o adulto faz. Então, se você é essa pessoa que tem todos esses cuidados, com certeza ela vai brincar ela vai imitar no seu brincar. Mas imagina que potente quando ela pode viver isso de verdade, uma experiência viva, real. E aí ela então vai se sentir pertencente ao mundo. E não que a sua brincadeira é de mentira, desqualificando a brincadeira e desqualificando a própria criança e a infância. Quando a gente investe em brinquedos e fazeres de mentirinha, a gente acaba afastando a criança da vida humana, da vida real e social. Então, que tal começar a pensar sobre isso também e transformar essas suas escolhas? Eu vou então dar algumas dicas para você ampliar esse seu olhar e transformar então a sua prática. Que tal você considerar uma diversidade tátil nos seus brinquedos, né? Porque quanto mais diversidade tátil, isso se tornará no futuro a diversidade para o tato social, né? Quando eu tenho essa possibilidade de diferentes materiais, eu não sinto tanto incômodo quando eu preciso tocar, seja tocar, mas me relacionar com diferentes pessoas, porque eu aprendi a lidar desde pequeno com toda essa diversidade. Mas eu também posso pensar, qual é a realidade social dessas crianças que estão brincando, né? Eu consigo trazer uma diversidade também humana para essas relações? Com certeza, a criança é impactada por toda essa experiência visual, não só dos brinquedos, mas desse entorno humano.
Então, componha este brincar de texturas, diferentes cheiros, diferentes cores, diferentes sabores até, por que não? Diferentes formas e traga elementos naturais e da natureza. Aquela brincadeirinha de escutar o mar dentro da concha é muito especial. Imagina se a criança tem uma concha para ela estar sempre criando essa experiência ou vivendo. Então, que fique bem claro: plástico não estimula as forças da fantasia e da criatividade. Por quê? Ele não tem textura, ele é frio, ele é liso, ele não tem cheiro, ele é sintético, ele é de material morto. Ou seja, não ensina nada sobre a natureza e sobre a vida. Quando a gente pensa numa boneca e no boneco, é importante a gente pensar que estes espelham o ser humano, espelham seus valores e as suas qualidades. Também mostra a sua situação evolutiva. Então, quando eu penso num boneco para um bebê, eu vou pensar numa naninha, né? Num boneco bem macio, fofinho. E à medida que essa criança vai crescendo, esse boneco, essa boneca, vai também evoluindo e vai tendo outros recursos corporais e definição também, né? Além disso, brincar de boneca e de boneco estimula o cuidado humano, porque você só tá aqui porque alguém cuidou de você, né? E você também gostou de cuidar de um bebê. Então é preciso ter bonecas e bonecos para meninos e meninas e serem estimuladas a esse cuidado humano e retribuírem um pouquinho do que eles já receberam. Outra coisa bem legal de pensar para as bonecas e para os bonecos é o ambiente. Variar também como a casa varia, né? As roupas, se tá no verão, eu pensar em roupas de verão, se tá no inverno, ter roupa de inverno, ter um cobertor, ter um cuidado especial, né? Ela vai ter um lugar para comer, um lugar para dormir, ou ela fica lá jogada no cesto de brinquedos. Se a gente está falando desse cuidado humano, é importante a gente pensar também sobre todo esse ambiente que a gente cria para a criança desfrutar da brincadeira com bonecas e bonecos. Além disso, um outro aspecto importante é a gente pensar sobre as características dessa boneca ou desse boneco, né? Eles estão perfeitos, estão sempre sorrindo, com um olhar maravilhoso, incrível, ou está sempre dormindo? Qual é essa imagem que a gente quer passar desse ser humano para a criança? Que está sempre sorrindo, feliz? Você é assim? Então, que tal pensar numa boneca, num boneco com características sutis no seu rosto, para ela poder imaginar as emoções que estão passando ali naquele boneco ou naquela boneca. Também, quando a gente pensa, né, sobre isso, tem uma frase muito bonita deste livro aqui, que é uma das referências que eu vou colocar para vocês. Criança, Minha Querida Boneca, desculpa, que é da Karen Evelyn, e ela diz assim, que tudo que está incompleto estimula o ser humano a praticar sua criatividade, coragem e confiança. Quando a gente pensa em brinquedos não estruturados, a gente está estimulando essa criatividade, essa coragem, essa confiança. Quando a gente pensa na boneca, no boneco que não está sempre maravilhosamente, já toda perfeita, incrível, não tem nada a ser acrescentado ali, a gente também, quando a gente oferece essa boneca, né, que é imperfeita, a gente está oferecendo essa condição de criatividade, coragem e confiança para a criança também. Então, eu quero convidar vocês para se sentirem alegremente incompletos, que se alguma coisa que eu trouxe aqui fez você pensar: "Puxa vida, como eu não pensei nisso antes? Nossa, eu vivia, eu realizava, eu trabalhava dessa forma. Nossa, preciso mudar?". Então, parabéns!
Você é um ser incompleto e é por isso que agora você ganhou o super poder da criatividade, da coragem e da confiança para transformar a sua prática, seja na educação dos seus filhos e das suas filhas, quer seja dos seus alunos e atendidos. Eu espero que essa aula possa ter contribuído muito para o seu autodesenvolvimento. Agora chegou a hora, então, de você colocar em prática toda a sua criatividade, a sua coragem e a sua confiança para melhorar ou criar algo novo. Seja o ambiente físico, transformar esse ambiente anímico, emocional, uma brincadeira nova ou então brinquedos. Não se agarre à âncora da culpa, que só te afundará e te imobilizará cada vez mais. Apegue-se à coragem como um raio de sol que torna todo dia a brilhar no céu, que torna tudo lindo e maravilhoso. Então, transforme todos esses sentimentos num raio de sol para te fazer brilhar e te fazer transformar todo dia. Todo dia tentar algo novo. E também ofereça a potência do imperfeito às crianças, para que você nutra nelas a criatividade, a coragem e a confiança. Eu espero que essa aula tenha contribuído com vocês. Vai ficar aqui embaixo o link para vocês baixarem o e-book e eu vou trazer aqui mais alguns livros que eu indico e vou colocar como referência sugestões para vocês saberem mais. Então, este livro aqui que eu já falei, Minha Boneca Querida, este outro aqui, Aprendendo a Andar, Aprendendo a Confiar, este outro aqui, maravilhoso, As Cirandas de Ontem e de Hoje, Brinquedos do Chão, O Brincar no Cotidiano da Criança, Brincadeiras Criativas para seu bebê e para sua criança, tem ele em duas unidades, tá? E este outro aqui maravilhoso também, Giramundo. E tem um tanto de outros que vai estar na nossa listagem aqui. Eu espero que vocês curtam, compartilhem isso, levem esse e-book maravilhoso e também distribua aí com alguém que você quer bem e que você quer oferecer toda essa criatividade, essa confiança e essa coragem na sua lida, né, com as crianças, nessa transformação de uma cultura da infância cada vez mais digna, saudável e feliz. Muito obrigada e até mais.